Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os amados irmãos localizam em vossas Bíblias, é bom que cada pessoa tenha a sua própria Bíblia. Apesar da tecnologia, nós temos já nos nossos celulares as Bíblias, mas é bom que nós tenhamos em nossa casa a palavra de Deus. O salmista Davi disse: guardei a tábua do teu conhecimento no meu coração. Guardou a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ti. Quando nós tivermos algumas dúvidas, recorremos à Bíblia e a Bíblia nos dará a resposta que tanto precisamos. Amados, livro de Daniel, capítulo de número 1 e o verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e o pôs utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso por parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. O rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abednego. Glórias a Deus, aleluias. Até aqui a palavra do Senhor. Amados, está entre nós a palavra de Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amados, antes de aprofundarmos na palavra de Deus, eu quero pedir a ajuda dos amados irmãos, assim como o nosso pastor André já pediu e também vai pedir, que nós possamos compartilhar esta live, dando o seu joinha, comentando. Comente o seu nome aqui nos comentários. É muito importante. Nós estamos fazendo a transmissão, mas os nossos mediadores estão ali, os nossos ajudadores estão lá para responder, para orientar. Escreva o seu nome, deixe o seu pedido de oração, deixe também um comentário de milagre que você recebeu, e nós com toda certeza estaremos orando pela sua vida. Eu mesmo, presbítero Lucas Lima, faço através do canal ali da nossa cidade de Sorocaba, CCA Sorocaba, o canal da segunda até as quintas-feiras, 23 horas, canal somente para oração. Os amados irmãos comentem, nós anotaremos no nosso caderno de oração, e de segunda a quinta-feira, às 23 horas, adentrando a madrugada com Deus, nós estaremos orando para os amados irmãos. Glórias a Deus, e tenham a certeza que Deus vai nos abençoar. Compartilhe, dê o seu joia, comente com o seu nome, comente também o seu pedido de oração. Coloque também a cidade a qual os amados irmãos estão, para que nós possamos ter
uma base até onde estamos alcançando, qual país nós estamos alcançando. Já temos alguns amados irmãos, alguns relatos da Angola, da Bélgica, futuramente Egito também, já temos algumas pessoas que nos acompanham de lá. Amados, Deus vos abençoe, você é o atalaia da última hora, o missionário da última hora. Amados, esta palavra, uma palavra fiel e verdadeira em nossas vidas, a qual o reinado de Jeoaquim, que é rei de Judá, vai ser entregue pelo próprio Deus para Nabucodonosor. Nabucodonosor é o rei da Babilônia, e a Babilônia estava em ascensão, estava em constante crescimento, um poderio militar muito forte, homens dotados para a guerra, homens que eram de peleja, e Nabucodonosor vinha conquistando toda a redondeza. Mais para frente, depois ao livro de Daniel, nós vamos ver que ele deixa até mesmo a soberba entrar no seu coração, porque não havia outro reinado que se igualasse a ele. Então, quando nós olhamos ao livro de Daniel, no capítulo já de número 1, diz que Nabucodonosor rodeou a Jerusalém e a sitiou. E no capítulo de número 2, vemos Daniel dizendo que o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, entregou nas suas mãos, a saber, as mãos de Nabucodonosor, o rei Jeoaquim e todos os utensílios que estavam dentro da casa de Deus. Amados, quando nós vemos esta palavra, nós vemos que já no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, nós vamos ver que Deus está na frente de todas as coisas, que Deus, ele é quem controla tudo. Por que aconteceu estas coisas? Porque foi o próprio Deus que entregou nas mãos de Nabucodonosor a cidade de Judá, de Jerusalém, uma vez que esta cidade, que temia a Deus no seu passado, começa a fazer coisas que não agradam mais ao nome do Senhor Jesus Cristo, ao nome de Deus. O rei Jeoaquim começa a fazer coisas que não agradavam a Deus, e Deus então entrega o seu povo, o seu próprio povo, nas mãos de Nabucodonosor. Parece que, se olharmos para esta palavra, de que Deus nos quer por malditos, mas não é assim a palavra de Deus. Deus disse que ama aqueles que o adoram, aqueles que o bendizem. Ora, amados, se Deus, ele é amor e justiça também, por que muitos apregoam apenas o tempo da graça? Por que muitos só dizem o que lhe é bem para ouvir? Amados, eu não estou aqui, através desta live e desta transmissão ao vivo, para dizer o que conforta aos seus ouvidos. Eu não vim aqui para dizer para os amados irmãos somente bênçãos, mas também nós viemos para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é esta que está entre nós. Deus entregou aquele povo que saiu da presença de Deus na mão dos seus inimigos. Não somente o povo, mas também todos os utensílios que estavam dentro da sua casa, da casa de Deus. Então, quando Daniel nos relata através da sua palavra, dizendo que foi levado em cativo pelo rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor ordena a Aspenaz, chefe dos eunucos,
Amados, mais à frente nós vamos ver a palavra de Deus, que o chefe dos eunucos é quem cuidava de Daniel e os seus 3 amigos. E a palavra eunuco, ela quer dizer castrado, ou que servia perante o rei no palácio. O rei fazia isso com todo o exército inimigo, que seria da realeza ou os seus escravos, colocava os eunucos para cuidar diretamente das suas esposas. E por isso mesmo que ele fazia o castramento, para que não pudesse ter uma reivindicação do trono, que não pudesse gerar desses homens uma linhagem real, e também ele não perdesse o seu trono atual, porque poderia ser que um desses cativos, com uma de suas mulheres, teria um filho e também reivindicaria o trono por ser da realeza. Mas algumas pessoas que têm o entendimento que Daniel também era castrado por a palavra de Deus, quando nós olhamos ao livro de Daniel, que quando Daniel foi jogado nas covas dos leões, ele foi jogado sozinho. E na época, o costume era que quando alguém fosse jogado na cova dos leões, seria jogado toda a sua família, a sua esposa, os seus filhos, e a sua casa seria feita ao monturo. Quando nós olhamos a palavra de Daniel, nós vamos ver que não fala sobre mulheres e sobre filho. Ele não tem uma descendência, alguém que deixou o seu reinado, toda a sua profecia. Daniel não foi rei, ele foi profeta. Mas isso são entendimentos de alguns por causa dessas ocasiões. Mas a palavra eunuco também, quando nós olhamos a fundo, ela quer dizer que era alguém que servia ao rei dentro do seu palácio. E Daniel fez isso. Daniel servia ao rei diretamente de dentro do palácio, sendo o seu conselheiro. Não aqui, mas mais para frente, quando nós olhamos ao livro de Daniel, bem lá no meio. Tanto que quando aqueles 3 jovens não se dobra mediante a estátua do rei, que foram jogados na cova, jogados na fornalha de fogo ardente, Daniel não estava presente porque estaria possivelmente fazendo algo para o rei em outro lugar. Porque o rei Nabucodonosor manda todos se prostrarem e a palavra de Deus deixa Daniel de fora, porque ou ele estaria fazendo algo para o rei fora do palácio, ou por ele ser um conselheiro do rei, e o rei, já sabendo que Daniel não se prostraria, o mandou fazer alguma obra fora a mandado do rei. Mas aqui, quando ele vem cativo de Judá, juntamente com os seus amigos, ele deixa bem claro que Deus mesmo quem entregou nas mãos de Nabucodonosor. Não foi Nabucodonosor que conquistou a Judá e nem a Jerusalém. Foi Deus que entregou o seu povo para virem cativos e cumprir assim a promessa, aquela profecia já do profeta messiânico. Então, quando aqueles 3 jovens vêm vindo cativos juntamente com Daniel, o chefe deles, Aspenaz, lhes separa uma ração diária, lhes troca o nome, a saber de Daniel agora começa a ser chamado por eles de Beltesazar, que Beltesazar era o deus de Nabucodonosor. E também os outros que foram trocados, eram trocados pelos nomes de alguns dos seus deuses. E aqui é algo interessante, amados, que quando somos aprisionados ou deixamos a Deus, a primeira coisa a qual Nabucodonosor fez com eles foi que trocassem os seus nomes, trocassem a sua identidade, trocando aquilo que você é, trocando aquilo que você acredita.
dizendo: ora, agora vocês não mais adoram a Deus de Israel, vocês adoram agora aos meus deuses. Vocês adoram agora aos meus costumes. Aquilo que eu faço, vocês também irão fazer. Aquilo que eu me alimento, vocês também irão se alimentar. Porque naquela época tinha alguns alimentos que eram tidos como imundos e sujos para o povo de Israel. Então, Nabucodonosor está dizendo: vocês estão submissos a tudo e a todos os meus desejos, então eu conquistei, eu vou trocar o seu nome, eu vou trocar a sua fé, eu trocarei tudo aquilo que você acredita, começarei trocando a sua alimentação. Amados, quando nós vemos das pessoas que se desviam da palavra de Deus, Satanás começa tirando deles a alimentação base, ou seja, começam lhe tirando a palavra de Deus, colocando dúvidas, colocando indagações, colocando até mesmo questionamentos de dúvidas se são verdade ou se não são verdades a palavra de Deus. Começam a mudar o seu alimento. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o alimento que nós temos é a palavra de Deus. Nós temos por alimento a Bíblia Sagrada, sendo o livro que é mais vendido no mundo, mas que nem sempre é interpretado da melhor forma, nem sempre se tem o melhor conhecimento, porque muitas das vezes nem lemos. Temos na casa, temos nos escritórios, temos nos nossos trabalhos, mas não lemos a palavra de Deus. E Deus disse, já através da sua palavra: errais por não examinais as Escrituras, a saber, as Escrituras sagradas. Muitas das vezes estamos nós errando, porque não estamos estudando a palavra de Deus, e estamos buscando através de profecias, através de revelações, aquilo que Deus já tem falado através da sua palavra. Nabucodonosor lhe tirou a alimentação, trocou os seus nomes, mas Daniel, quando nós olhamos mais para frente, nós vamos ver que Daniel sempre se manteve dizendo: meu nome é Daniel, não é Beltesazar. Eles me chamam deste nome, mas eu sou Daniel. Ele não renunciou àquilo que ele acreditava, mesmo vivendo cativo em uma terra estranha, sendo dominado por outro rei, ele não se entregou, ele continuou acreditando no que ele servia lá em Jerusalém. E ele disse: olha, não quero me alimentar da ração diária que o rei dá. Não quero eu me alimentar do banquete a qual o rei dá. Conversou com o chefe dos eunucos e ele disse que não lhe seria bom, porque poderia ser que o rei viria com que Daniel estava triste, desidratado e os outros alimentados, e ele poderia morrer. A palavra de Deus não nos diz que o rei, que Aspenaz o liberou, mas nos fala que Daniel foi conversar com o rei, com o chefe da cozinha, dizendo: separe então o meu alimento daqueles outros, o meu e dos meus amigos. Eu vou ter uma alimentação balanceada. Não quero eu provar dos manjares do rei. Não quero eu participar da mesa do rei. Quanto difícil é, nos dias atuais, nós se negarmos a entrarmos no banquete do rei, a entrarmos no banquete a qual é bonito, um banquete maravilhoso que o rei está nos dando. Todas as coisas nos é lícita, mas nem todas as coisas nos convêm. E aqui Daniel está deixando muito bem claro que ele se distanciou
das coisas a qual o mundo lhe oferecia de bom, a qual o mundo lhe oferecia de bom grado, que parecia aos olhos humanos uma maravilha. E ele se manteve íntegro, assim como foi Jó. A palavra de Deus nos mostra que Daniel se manteve íntegro, a integralidade de toda a sua fé, permanecendo em Deus e não nos deuses a qual ele estava sendo subjugado. Ele poderia estar sendo, sim, capturado, mas não negociando a sua fé e nem negociando a sua crença. Amados, nós não temos que negociar a nossa salvação em Deus. Nós não temos que negociar e cairmos na ladainha do inimigo para aceitar os prazeres deste mundo, os prazeres da carne. Quando nós se negamos a aceitar os prazeres da carne, o nosso espírito se aproxima do Espírito Santo de Deus e nós estamos cada dia mais se achegando a Deus. E foi assim que Daniel fez. Se manteve distante do manjar do rei. E os seus amigos fizeram a mesma coisa. Se passaram-se 10 dias, então Aspenaz olhou para Daniel e os seus 3 amigos, e vendo que eles estavam mais belos e mais bonitos do que os outros que estavam se alimentando do manjar do rei, lhe pareceu bom, lhe pareceu agradável continuar. E por 3 anos eles se mantiveram firmes e íntegros àquilo que acreditavam. O que você acredita nesta hora? Qual Deus vos foi apresentado até hoje? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ou deuses estranhos? Deuses que requerem mais do que a palavra de Deus nos ordena. O que o Espírito Santo de Deus quer das nossas vidas é somente a adoração. Ele disse, se nós que fomos chamados e vocacionados para tal coisa não fizer, as pedras, elas clamarão ao nome de Deus. Mas que terá que ser clamado o nome de Deus, terá que ser clamado. Se nós que somos escolhidos de Deus, se negarmos a entregar o amor às outras vidas, se nós se negarmos a fazer o que Deus nos chamou, que é pregar o Evangelho para todas as criaturas, e quem nela crer será salvo. Quem nela crer e for batizado será salvo. Precisamos anunciar a palavra de Deus. Nos 4 cantos, em todos os confins da terra, será entregue esta palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo. E o Deus que vos apresento nesta hora é o Deus que fez todos os milagres no Velho Testamento e entregou o seu Filho ao Novo Testamento para fazer os milagres. Ele levantou a mortos, ele devolveu visões a quem estava cego. Ele deu novamente às pessoas que não conseguiam andar o dom de andar. O dom da fala, ele faz milagres. Este Deus transforma tudo que está impuro nas coisas para serem purificadas. Este Deus a quem vos está sendo apresentado nesta hora é um Deus que vai entrar na sua vida pela palavra de Deus, a fim de que vai começar uma transformação e o Espírito Santo de Deus que está na terra vai lhe orientar. Somos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos praticar alguma maldade ou algo que não agrada a Deus, somos orientados por Deus a não fazer. Mas Deus não obriga o homem a não fazer. O homem tem um livre-arbítrio. Ele faz o que ele acha que é bom para fazer. Se é certo ou errado, ele mesmo vai tirar a seu juízo. O homem por si só sabe de todas as coisas, sabe das coisas a qual faz. Somos nós
Às vezes pensamos que somos nós donos do nosso próprio nariz, mas não é bem assim a palavra de Deus, porque Deus entregou aquele povo nas mãos de Nabucodonosor, porque começaram a pecar perante a Deus, começaram a fazer novamente. Quando nós vemos que o povo de Israel sempre sofreu, foi porque eles começavam a abandonar a Deus e começavam a adorar a outros deuses, e Deus então deixava eles serem escravizados para eles lembrarem do verdadeiro Deus. Mas não será necessário que nós passemos por tal escravidão para lembrarmos de Deus, porque nós temos que guardar esta palavra em nossos corações. Nós temos que lembrar e pensarmos em Deus 24 horas por dia. O que nos move é o Espírito Santo de Deus. O que nos abre a porta do emprego é Deus. O que nos dá as bênçãos e a consolação por termos saúde é Deus. E se a enfermidade vier, quem vai tirar essa enfermidade também é Deus. A medicina atua. Claro, nós vemos que o Evangelho de Lucas, a qual ele era um doutor, e Deus também, através do Espírito Santo de Deus que habitava aqui na terra em forma de homem, sendo o Senhor Jesus Cristo, ele também usou da medicina uma vez, fazendo uma pasta para curar um cego. Claro que teremos que ir em busca da medicina, mas quem vai nos curar é Deus. Deus é o autor e consumador da nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas a qual nós não vemos, mas acreditamos. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu não vejo Deus, mas eu acredito que Ele existe. Eu não vi o Senhor Jesus Cristo, mas acredito na Santa Escritura, a palavra de Deus, e acredito que Ele existe, e através da minha fé nós alcançaremos a vitória. Isto é ter fé. Fé é acreditar nas coisas que nós não vemos. Quem está pedindo uma porta de emprego, mas não está conseguindo ver a porta de emprego, se você ter fé, você vai conseguir a porta de emprego. Se o médico disse que a enfermidade não tem mais jeito, se você ter fé, Deus vai dar um jeito na enfermidade. Deus vai curar através da fé, mas a fé vem por onde? Vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos gostam apenas, como disse eu no começo da palavra, de palavras doces, palavras que agradam os vossos ouvidos, mas a palavra que agrada, nem muitas das vezes é a palavra que edifica. Deus, muitas das vezes, vai falar com doçura, mas outras vezes Ele vai precisar falar um pouco mais agressivo, um pouco mais firme, para que possamos entender que Deus, Ele é amor, mas Ele é um Deus de justiça. Muito se diz que estamos vivendo no tempo da graça. Mas nós estamos agora no tempo da graça. Mas você não pode falar isso porque estamos vivendo na graça. Sim, estamos vivendo no tempo da graça. Desde quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o véu rasgou-se de cima a baixo, dizendo agora os gentios estão sendo abraçados para serem salvos. Mas no tempo de Moisés, que era o tempo da lei, dizia-se, para cometer o adultério, teria que ter o ato, teria que ter a relação em si acontecendo. Mas o Senhor Jesus Cristo veio através da graça e disse, se você pensar, já está cometendo o pecado do adultério. Ora, o tempo da graça não é mais edificante? Não é melhor? Porque muitos aproveitam-se da lei de Deus para encobrir o seu pecado, para encobrir tudo aquilo que está fazendo errado. Quantas vezes nós olhamos muitas pessoas pegando a palavra de Deus e distorcendo-a, pegando apenas o contexto e distorcendo em favor próprio, se esquecendo que ela tem um contexto, mas tem uma história por detrás. É isso que está faltando para os amados que pecam, é conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Por que
nós vemos que a música atrai muitas pessoas. Por que nós vemos templos religiosos onde a música ela é com maior intensidade, atrai mais pessoas? Porque a música age através da emoção. Mas a palavra é a que edifica de verdade. Eu não estou dizendo que os louvores não edificam. Pelo contrário, quando ali Deus mandou Josué rodear por 13 vezes para derrubar as muralhas, ele disse que os levitas fossem à frente, tocando os seus instrumentos. É necessário que nós louvemos a Deus de várias formas. Temos formas variáveis de adorar a Deus. Adoramos através de oração, adoramos através da palavra de Deus, adoramos através de cânticos. Muitas das vezes não teremos nenhuma condição das 3 de ser adorada, como foi Ana. Ana não tinha mais o que falar para Deus, estava apenas no templo de Deus, movimentando seus lábios, a qual o profeta Eli disse: mulher, aparta-te do vinho. E ela disse: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada, ela está com o seu coração, com a sua alma amargurada, ela está amargurada de espírito. Ou seja, acabaram-se todas as formas que ela tinha para adorar a Deus, e lhe sobrou apenas movimentar os lábios e entregar a alma a Deus. Entregar toda a sua adoração de uma forma racional a Deus, não de uma forma irracional. O que acontece é que muitas pessoas vêm ao templo de Deus de forma irracional, dizendo: eu estou indo até o templo de Deus apenas porque eu tenho que participar, apenas porque eu tenho cargo, apenas porque eu tenho que fazer, e se esquecendo de trazer a racionalidade para dentro da sua adoração. Nós temos que saber o que estamos adorando, nós temos que saber o que estamos pedindo. Se pedimos um carrinho, nós vamos ter um carrinho. Se pedimos uma casinha, nós teremos uma casinha, porque é o que nós estamos pedindo. O Senhor disse: pedi e dai-se-vos-á. Na mesma maneira que nós pedimos, nós seremos abençoados. Mas e a nossa adoração a Deus? Ana se esgotou tudo. Ela já tinha subido várias vezes para levar em sacrifício a sua adoração com o seu esposo. Ela já tinha orado várias vezes. Derramado lágrimas várias vezes perante a Deus. Acabou-se todas as formas, mas ela continuou a interceder pelo seu desejo. E de forma sobrenatural, ela entregou a Deus somente aquilo que ela tinha, a alma, na sua adoração racional. E Deus a abençoou. E quando ela foi abençoada, Deus lhe gerou um filho. E ela disse que quando este filho nascesse, entregaria ao templo para ser uma criança que nasceria nos pés do Senhor. E nós temos pelo profeta, a qual se tornou o filho dela. Mas não parou por aí a sua vitória. Uma mulher que não poderia dar à luz, agora dá à luz a um homem dos maiores profetas que a Bíblia, um dos maiores profetas que a Bíblia nos relata, e depois ela teve outros filhos. Quando nós derramamos verdadeiramente a nossa adoração ao altar de Deus, Deus nos dará aquilo que estamos pedindo e muito mais. Mas temos que fazer a adoração com verdade. É a oração em espírito e em verdade. Não é apenas virmos e dobrarmos os nossos joelhos, dizendo que somos santos porque estamos na casa de Deus, dizermos que somos santos porque estamos aqui em cima de um púlpito. Não, o púlpito não santifica ninguém, a casa de Deus não santifica ninguém. Pelo contrário, viemos aqui para buscar a santidade, para redimir-se de todo o pecado, entregar os nossos corações perante ao altar de Deus, a fim de
e que Ele nos dê um pouco de santidade. Eu tenho para comigo que não existe ninguém na terra, nem 50% santo, porque se chegar a 50% de santidade, Deus já recolhe para não correr o risco de perder com o mundo. Porque o mundo, ele é tentador. Satanás conseguiu convencer a 1/3 dos anjos que habitava na santidade. Quem dirá a nós, que somos homens pecadores e se vendemos fácil? Jacó conseguiu, com um prato de lentilhas, pegar de seu irmão a sua bênção de ser o primeiro filho. Mas isso foi errado? Ou ele agiu diante daquilo que acreditava? Errado foi ele de enganar? Ou errado foi o seu irmão de cair no seu engano? Porque ele trocou. Quem tinha a perder era ele. Ele que trocou a sua santidade por um prato de lentilhas. Amados, esta é a palavra de Deus. Que Deus possa nos consolar, que nós possamos se manter firmes na presença de Deus, assim como Daniel se manteve, e não trocar aquilo que já sabemos e acreditamos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: se vier outra pessoa, um anjo, pregar outra palavra, a não ser essa que eu vos deixo, não acrediteis. Agradeço a oportunidade, agradeço ao nosso pastor André uma vez mais pela oportunidade. Deus seja louvado. Amém.